Seja bem-vindo ao Vértice Cast, o ponto de encontro do mundo da arquitetura, decoração, engenharia e todo o universo da construção civil. Eu me chamo Alexandre Barbosa, sou COO da Live em Casa, uma empresa do Grupo SR. Meu nome é Hugo Carneiro, sou diretor do Grupo SR. Estamos super animados, né, Barbosa? Opa. Hoje nós temos uma convidada super especial. Eu amo de coração, como pessoa, como profissional, para falar de um assunto que realmente mudou a minha vida, a minha visão sobre arquitetura, sobre essa filosofia. Vamos falar sobre o Wabi-Sabi. Ninguém melhor para falar desse assunto do que a nossa querida Ângela Castilho. Tudo bom, Ângela Castilho? Tudo bom, querido? Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês. E com essa apresentação ficou difícil. Eu que sou muito tímida, você me inibiu. Mas essa apresentação foi verdade, esse amor é recíproco. Eu adoro vocês, adoro a empresa e adoro o tema para qual você me chamou para poder falar. Em que eu posso ser útil, qual é a dúvida e como podemos começar esse papo gostoso. Eu acho que o primeiro de tudo, né? Eu acho que talvez várias pessoas que estão nos assistindo nem fazem ideia do que seria o Wabi-Sabi. Tem pessoas que acham que sabe o que é. Então, eu acho que ninguém melhor do que você para falar para a gente o que é o Wabi-Sabi. Conta para a gente. Eu conto. Gente, eu sou arquiteta há 40 anos e essa jornada do Wabi-Sabi, ela nasceu nos últimos 7 anos da minha vida. Eu não era o Wabi-Sabi e nem sabia o que era o Wabi-Sabi. Aí você diz, mas o Wabi-Sabi é uma tendência nova e por isso que você não sabia. Não, o Wabi-Sabi nasceu no século XVI. Então, nós estamos falando de uma coisa que já tem séculos caminhando na jornada da arquitetura, da decoração. Na verdade, é uma filosofia, né? Como você acabou de falar, Hugo. O Wabi-Sabi começou assim. Eu vou começar a dizer como nasceu o Wabi-Sabi e depois como nasceu o Wabi-Sabi em mim. Quando eu soube que existia o Wabi-Sabi, eu não sabia, assim como as pessoas hoje, a minha irmã fala website, eu já vi gente falando wasabi, que é... Então, WhatsApp. WhatsApp. Eu já vi o WhatsApp ser chamado, aquele negócio que você faz, o wasabi, o website... Enfim, tamanha leiguice das pessoas em relação a isso. Era a minha também. Então, não há julgamento nenhum com relação a isso. O Wabi-Sabi, eu só fui aprofundar o que era isso depois do Pedro Ariel, meu querido amigo também, que é decorador nacional da Casa Cor Brasil. Em 2017, numa parceria nossa, linda parceria, linda parceria, que vocês me procuraram. E até então é engraçado, porque a tendência que vinha, porque não tem essa coisa de pesquisa de tendência, né, que todo mundo faz todo ano, as empresas de tinta, no seu mercado, de louças e metais, tudo faz essa pesquisa de tendência, de móveis e tal. A pesquisa de tendência levava a Casa Cor de Milão, aos últimos anos, vinha com aquela coisa concreto, cores fendes escuras, madeiras escuras, e era essa aspas tendência. E aí era isso que estava acontecendo, a gente acabou de chegar de Milão em abril, e era isso que estava acontecendo lá. Tinha ido eu e o Alex, que é o meu sócio do escritório, quando fui procurada por vocês, só reparos, que chegaram para a gente e falaram, olha, a gente quer você fazendo o nosso espaço, que seria o nome Espaço de Convivência, só reparos, e a gente quer que você faça, a gente quer mudar o conceito da empresa e tal. Você está livre para poder criar. E nessa livre para criar, o Alex começou lá, já vinha com ideias, tudo no cinza, fendes, concretos, madeiras escuras e tal. E de repente eu falei, não, vai ser branco e vai ser assim. E dei a ideia lá do inicial, o risco inicial de como seria esse espaço. Quando eu fiz aquele espaço, o Alex levou um susto. O próprio Hugo fala que ali foi um divisor de águas para ele, que ele falou, o que é isso? Porque a Casa Cor inteira era essa coisa mais, né, na tendência, né, do que vinha.
E eu chego com aquela coisa branca, era até estranho, no meio do percurso da Casa Cor, você talava uma cor branca e materiais naturais, e não era nada disso, estava tudo muito industrializado, muito tecnológico, né? Eu lembro que os ambientes anteriores não é que estavam feios, né? Mas eles estavam cheios de excessos, com peças desenhadas, peças robustas, e quando a gente chegava no ambiente, a gente via esse contraste mesmo. Cores também, muitas cores. Muitas cores. Cores vivas, né? De vivas, contrastes. Então botava o cinza, o chumbo, o escuro, e de repente uma coisa laranja, uma coisa roxa, e não sei. E era muito engraçado ficar no espaço observando a reação das pessoas quando elas entravam. Elas entravam como quem tivesse, vamos caminhar, né? Tem muita coisa para ver. E elas desarmavam quando chegava naquele espaço. E não saíam do espaço. E era muito frequente, quando eu estava no espaço, observar a pessoa ir e voltar. Ela falava, desculpa, mas eu quero ficar mais... Eu posso sentar? E graças a Deus, tudo era para sentar, porque tem fornecedor que fala, não pode... Eu falava, pelo amor de Deus, não façam isso. O ambiente é para usar, era espaço de convivência, né? Então era para ter os eventos lá, etc. Aí as pessoas pediam para poder voltar, inclusive os colegas que estavam fazendo os espaços, até durante a obra. Era frequente, durante a obra da Casa Cor, os colegas, você chegar no espaço para poder fazer a obra, e os colegas sentados. Desculpa, Ângela, que é o único lugar terapêutico da Casa Cor. Como diz nos dias de hoje, era um lugar para desopilar. Né? Desopilar. A pessoa vinha com a cabeça muito cheia de informação, muito cheia do dia a dia, muito cheia de obra. A gente sabe, Casa Cor é uma loucura, né? Então tá naquela... Aí você entrava no espaço, aquela paz, então era um espaço leve. Realmente, se os dias de hoje o pessoal usa muito isso, seria um espaço para desopilar mesmo a mente. Desintoxicar, né, a mente, é isso aí. É um detox da mente, é um desintoxicar da mente. E tem uma palavra que eu gosto muito para qualificar o Wabi Sabi, uma única palavra, que é a nossa amiga Rafa do Bora, que ela está no livro. Inclusive, este ambiente acabou virando capa do livro do Pedro Ariel. Então, vamos mostrar esse ambiente? Vamos mostrar a capa do livro? Vamos lá, Caio, você pode mostrar para a gente? A capa do livro é uma foto parecida com essa da escada, só que essa é uma foto do Edgar. E o Pedro, ele faz as fotos que ele tira, mas o mesmo ângulo é esse daí. É lindo olha a simplicidade disso. É um futon, 2 luminárias, uma cesta de palha e uma escadinha de bambu botando as toalhas. Mas ela conta uma história, uma parede de textura atrás, clara. As fotos ao lado também são do espaço. Essa cadeira de balanço que está ali do lado... foi o lugar mais instagramável dessa Casa Cor. Todo mundo fotografou nessa cadeira. E essa coisa muito simples, muito despojada, esses galhos de madeira ali onde seria a lareira, os tapetes de fibra natural, as paredes com essa textura mais natural. Mas quando foi feito esse espaço, antes dele ficar pronto ali na imagem 3D, que teve o brunch de abertura dos trabalhos da Casa Cor, onde Pedro Ariel apresentou qual seria o tema daquele ano e tal. Quando acabou o brunch normalmente é o start, vai começar ali os trabalhos. Só que ali eu já estava com o trabalho pronto, eu já tinha as imagens todas prontas, porque eu estava tão empolgada em fazer uma coisa que estava me emocionando fazer uma coisa desse jeito. Era fora de tudo que eu já tinha feito, e era fora de tudo que eu estava vendo. Você acha que você tinha necessidade de vivenciar isso para fazer foi uma explosão, que é o que eu te falei agora antes de começar o podcast. Eu não sei de onde brotou, mas ela já brotou explodindo. E aí, quando acabou o brunch, eu falei, eu quero conversar com o Pedro, eu quero mostrar para ele o que eu estou fazendo, porque, apesar de ser veterana de Casa Cor, e os veteranos não têm o privilégio de conversar muito com a curadoria, porque, né, não dá tempo, a curadoria tem muitos para atender que são iniciantes de Casa Cor, os calouros, mas eu pedi que eu queria falar com ele, e aí ele topou, bateu papo comigo, ele nem tinha horário, ele criou um horário, e foi nessa hora que ele chegou para mim e falou, a hora que ele viu o desenho, ele, caramba, mas você está com um projeto pronto? Eu falei, tô, mas eu quero ouvir, né, o que eu estou fazendo. Aí ele abriu o projeto, ele disse,
Ele ficou estarrecido, assim, ele olhou para o projeto e falou, meu Deus, Ângela, wabi-sabi total. Aí eu, meu Deus, eu nunca ouvi essa palavra. Quem será esse arquiteto? Aí eu fiz assim, Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, quem que é esse wabi-sabi? Aí ele veio com um segundo nome, ele Alimagô. Eu falei, caraca, Pedro, agora dá noite. Eu sou muito sincera, né? Eu peguei e falei, eu não conheço esses dois caras. Aí ele, não são dois caras, Ângela. Alimagô, você nunca ouviu falar? Eu falei, não, é um bar na Grécia, em Mykonos, que roubou o jet set europeu todinho que estava em Ibiza. Então, é uma coisa muito... Você não viu, não? Ele falou, olha, tem 11 dias que eu cheguei de viagem da Grécia e eu estou assim com as imagens aqui do Alimagô para te mostrar. E aí ele abriu o laptop dele e me mostrou, parecia Ctrl+C, Ctrl+V. E eu nunca tinha ouvido falar no Alimagô. Aí eu olhava e falei, juro que eu não conhecia, eu não estou copiando. Ele, não... Eu estou vendo que você não está copiando, porque está com uma linguagem que lembra, mas não está igual e tal. É tudo wabi-sabi. Eu falei, e agora me conta quem é esse wabi-sabi? Ele, não, Ângela, o wabi-sabi é uma filosofia. Ele disse, eu acho que japonesa, e que vem tendo essa linguagem, essa tendência e tal. Eu falei, você pode me explicar? Ele falou, eu não sei tanto também disso, não. Eu só sei desse Alimagô, que é top, que você está vendo as imagens. Foi me mostrando as imagens, eu apaixonando nas imagens. E sei que esse wabi-sabi está uma coisa crescente. Aí eu mergulhei para poder descobrir o que era o wabi-sabi. Aí procurei livros e tal. E mandei para o Pedro um livro, inclusive, que eu amei, que eu super indico, que chama Wabi-sabi, da Beth Campton, que é fininho, delícia de ler. Mandei para ele. A hora que ele recebeu, ele falou, que diabo de livro é esse? Eu falei, wabi-sabi, você não gosta? Porque ele falou que adorava, né? Ele, mas não tem desenho. Ele queria ver fotografia de arquitetura. Eu falei, eu estou te mostrando a filosofia. Ele se aprofundou demais. Eu estava querendo só explicar que era o wabi-sabi. Eu falei, falou o nome de dois caras que eu não conhecia, né? Sim. Então eu fui descobrir quem que era. E aí eu percebi que eu navegava pelo sinal do Pedro, eu descobri o porquê dessa explosão. A minha alma estava navegando nesse oceano. E eu nem sabia, sabe? Quando você é dragada pelo inconsciente coletivo. Sim. E foi nessa água da frequência do wabi-sabi que eu entrei. Foi ali nesse trabalho de parceria com a Só Reparos é que nasceu o meu primeiro trabalho wabi-sabi. E o legal, Ângela, assim, porque eu gostava de ambientes realmente mais escuros, muito cinza. Eu não gostava de nada muito tudo colorido, claro. Mas eu gostava de coisa mais escura, mais cinza. E aí, na época, foi um ambiente que vai ser todo branco. Eu falei, bom, não é muito meu estilo, mas eu confio na Ângela, né, uma profissional já há tantos anos no mercado, eu tenho certeza que vai ficar top. Não sei se eu cheguei a te falar isso na época, né? Mas eu pensei, eu falei assim, não vai ser um ambiente que... Vai me emocionar. Vai me emocionar e tal, porque eu acho o branco um negócio meio sem graça. E aí, quando ele foi sendo construído, eu fui vendo os detalhes, eu fui entendendo a filosofia, eu olhei assim, cara, eu apaixonei, eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Agora vamos falar da filosofia para entender o que é aquilo. Eu já ia perguntar isso. Da filosofia. Então, vamos falar da filosofia. Até para responder uma pergunta que acho que foi você que me fez lá embaixo, não sei se foi você, Barbosa, acho que foi você que você falou assim, porque muita gente fala que está fazendo o wabi-sabi, mas não é o wabi-sabi que eu vejo você falando e fazendo. Então, vamos falar, o wabi-sabi, é por isso que eu mandei o livro para o Pedro. O wabi-sabi não é uma decoração, é também uma decoração. Quando você tem uma filosofia de vida, por exemplo, uma filosofia de luxo, você estudou e colocou os seus objetivos na vida, sua meta como ter uma vida luxuosa. Essa é a sua filosofia. Então, sua roupa é de luxo, sua comida é de luxo, seu estilo de vida, seu carro. Você segue todo o princípio daquilo que você estabeleceu. O wabi-sabi é isso. Não adianta eu botar a roupa... Você pode ter o wabi-sabi. A Armani fez um desfile wabi-sabi. Então, o wabi-sabi pode estar em qualquer... O Alimagô faz um cardápio wabi-sabi, o tal do bar da Grécia. Então, o wabi-sabi... Tem casamentos wabi-sabi dentro do Alimagô que bombam, que são maravilhosos, assim. Os convidados de pé na areia, sabe? Então, é a pegada. O que é o wabi-sabi? O wabi-sabi, no século XVI, quer dizer, antes disso, o Japão tinha uma cultura muito rica e totalmente diferente da cultura chinesa.
A sala de chá, o culto do chá no Japão era totalmente diferente do culto do chá da China. A China era porcelanas, aquelas cerâmicas, né, com desenhadas, coloridas, de trocentas cores, os dourado dos dragões, folhas de ouro, os kimonos muito coloridos e bordados e tal. Aí você olha... Era um ritual, né? Era um ritual. Na China era essa coisa colorida. Aí no Japão, vocês devem já ter visto filmes e tal, no Japão é aquela coisa introspecta, uma chaleirinha crepitando, pouquíssimas pessoas na sala de chá. E filme Último Samurai. No Último Samurai você vê isso. Você vê a cerâmica japonesa, é aquela coisa meio tortinha, com duas cores que vão derretendo, sabe? A boca de uma cor que vai, parece que caindo na cor de baixo. Uma coisa muito mais com cara de artesanal, de simplicidade. Beleza. O Japão. E o culto do chá era uma coisa... Era uma pegada de filosófica e religiosa no Japão. Só que chegou num momento que a China, a cultura chinesa meio que invade o Japão. O Japão aceita essa invasão da cultura chinesa e aí mudou. Toda essa beleza dessa simplicidade se esvai. O mais chique da época no Japão era você ter um chefe de chá em casa. Então, hoje, o chefe de cozinha, né, você fazer o aniversário trazendo o maior badalado chefe de cozinha, na época era chefe de chá. Ela já nasce como wabi-sabi mesmo? Não. Vão nascer separados. Aí um grande rico lá, senhor Yodoshi, é o que consta no livro dessa Beth Campton, que morou no Japão e fez toda uma pesquisa a respeito. Inclusive, eu já ouvi a história de como nasceu o wabi-sabi, um contando que veio de um monge, outro de formas diferentes. Essa veio desse livro da Beth Campton, que morou no Japão e pesquisou sobre isso. E aí esse senhor Yodoshi rico chama o mais badalado chefe de chá para vir trabalhar com ele. E aí o cara vai e diz para ele, olha, eu topo trabalhar desde que o senhor aceite que eu resgate a cultura do chá japonês. E ele topou. Ele fez que nem você comigo, tá falando, ela deve saber o que faz. Eu chamei porque eu acho que a pessoa é boa, né? Então eu chamei o chefe de chá porque eu acreditava nele. Pode fazer o que você quiser. Aí o chefe de chá avisa ao senhor Yodoshi, então saiba que a partir de hoje nós iniciaremos uma revolução silenciosa. Nasce a partir de agora o chá wabi. Aí nasce a expressão wabi, que é o resgate de toda essa filosofia da simplicidade e do essencial, do natural. Então, o que era dourado volta a ser de ferro, o que eram colheres de osso voltam a ser de bambu, o número de gentes fica restrito a 2, 3, 4 pessoas. Tudo volta à cerâmica, o crepitar da lenha eu posso ouvir, porque agora é pouquinho, a sala é muito pequena. Inclusive, estava uma oriental me dizendo que, uma japonesa dizendo que a sala, para você entrar na sala de chá, a portinha era baixa, para você entrar já agachado, para você já deixar para fora os excessos e entrar com humildade, com simplicidade no local. Então, nesse momento, nasce a cultura do wabi. Percebe que é toda uma essência, não adianta só botar um pote simples e achar que é wabi. É essência. Toda a história, todo o estudo tem que ter vindo dessa simplicidade. Anos depois, eu gosto muito de usar sempre essa combinação do anos depois, anos mais tarde. Por quê? Porque esse anos depois não se refere a tempo. Sim. E o sabe fala do tempo. O sabe fala das marcas que o tempo causa nas coisas e você olhar para essas marcas não aceitando. É muito mais do que isso. Olhar para essas marcas admirando as marcas. Olha que coisa bonita. Você olha para as marcas de uma madeira que está há anos, de um dormente, de uma estrada de ferro, de um vaso que quebrou, que foi de uma colônia de quilombolas, que carregou água, que carregou farinha, e aquilo manchou, envelheceu, quebrou, trincou. Eu não vou lá consertar. Aquilo é parte de uma história.
as marcas do tempo. É a essência da história, né? É a essência da história. Queria que isso chegasse para nós e que o Wab Sabe ficasse valendo para tudo, que eu não precisava mais de preocupar nem com a pele. Colocava Ela botox. fala, Nem com a cruz. depois dessa, o Barbosa vai cancelar as sessões de botox dele. Suas marcas da As vida. marcas Já estou me apaixonando pela filosofia. Tá vendo? A filosofia é linda. E mais do que linda, ela é de uma leveza, porque quando você percebe que basta carregar o essencial. A minha irmã ela usa uma expressão que é muito interessante, como é que ela fala? Quanto mais leve a bagagem, mais leve a viagem. Então, assim, você vai fazer uma viagem, se você leva 300 malas, olha como é chato. E espera a mala, e será que a mala extraviou? E carrega a mala, e chama alguém para ajudar a tirar a mala. Leva só a mochila da mão, a mochila das costas. Como fez Jesus quando mandou os apóstolos pregar, ele falou, não leva nada. Nada. Mas eles falam, nenhuma troca de roupa, não leva nada. Nem comidinha, não leva nada. E olha como ele falou, vai acontecer, acredita, tenha fé. Vai acontecer. Então, quando você faz uma jornada levando o essencial, eu vou aproveitar essa deixa do essencial para responder uma pergunta que você me fez sobre o minimalismo e fazer a deixa da comparação com o minimalismo. Percebe, na hora que eu estou descrevendo a história da admiração do passado tempo, do essencial, dos elementos naturais, eu imagino que na cabeça de cada um de vocês, porque é natural, quando a gente conta uma historinha, desde criança, a gente fantasiar na mente espaços e começar a criar. E nessa hora você deve estar criando espaços, tanto com os elementos naturais, né? O pote de barro, a madeira, não sei o que, a palha e tal, e pensando nessa coisa minimalista. Existe uma diferença. O minimalismo é uma expressão que eu acho que nasceu muito mais quando veio o contemporâneo radical minimalista, que é aquela coisa fria do concreto e um design. Então, você tem uma caixa de concreto, um vidro e uma peça de design ali naquele canto. E todas as luzes voltadas para aquela peça, onde você admira a beleza do design de um ser humano que criou aquela peça. Só que você olha ao seu redor e fala, tá frio, não me abraça. A gente falou do abraço, né, que eu adoro o abraço, adoro me sentir no ninho de um abraço. Aí você fala, mas esse espaço minimalista não me acolhe. Então tem que tomar um cuidado entre falar do essencial, que é o Wab Sabe, do minimalismo. Quando eu falo para você assim, para de comer, você vai comer apenas o essencial. É o número de calorias que você precisa. Mais do que isso sobrou. Então, isso é o essencial. Não falta para a sua fome, falta para a sua ansiedade. Então, a ansiedade é uma coisa que você quer carregar? Não. É uma coisa que faz bem na sua mala? Não. Então, vamos largar a ansiedade de lado. Não vamos levar a ansiedade junto na bagagem. E assim é o Wab Sabe. Tudo o que você precisar. Inclusive, ele trabalha muito fortemente o sensorial, os 5 sentidos. A visão, cheiros, olfato. Lembra que a gente usou um perfume que eu nunca mais achei aquele terra molhada, que era maravilhoso, que tinha no ambiente que a gente fez de 2017. Então, é uma coisa de olfato, é uma coisa de toque, de textura, porque as texturas, você vê na imagem, que as texturas não são frias, não é polidas, não é granito polido, não é mármore polido, não é aço, não é vidro, entendeu? Então, são texturas que acolhem e você limpa o espaço. Então, tem a textura, o olfato, o tato, a visão, o espaço tem que ser limpo. Isso também é muito interessante. Gente, eu vou abrindo abas, eu tenho mania de fazer isso. Eu abro abas, depois não fecho. Se precisar, você me ajuda a fechar, tá? Então, eu estava... E aí tem a audição. Audição. A audição. Mas Mas são a audição, todos antes da audição, eu sentidos, parei na visão. A visão é que é essa coisa limpa, essencial, mas que não é fria. Ela acolhe, apesar do limpo. A audição, eu entreguei um projeto para uma cliente essa semana e coloquei lá para ela, olha, lembra que eu estou botando na sua caixa, é uma cliente de fora, não era daqui de Brasília, do Espírito Santo. Falei, lembra que na sua caixa eu estou fazendo questão de botar
os 5 sentidos para você perceber. Mandei uma vela para ela sentir cheiro, mandei um negocinho para ela sentir o toque. O projeto, escrevi nele, amarrei a etiqueta visão e falei audição. Escuta o bater do seu próprio coração diante de todos os outros sentidos, porque o coração dela é de uma bondade. Eu falei, então eu completo a audição com o barulho do seu próprio, da bondade do seu próprio coração, e mandei para ela o projeto. Ela chorou, se emocionou e tal. Essa coisa do Absab, de acolher, volta a uma aba que tinha ficado aberta, que foi a da Rafa, do Bora, ela usa uma palavra para dizer o que ela acha que é o Absab, que é uma palavra só, e que o Pedro Ariel usou essa palavra, está no texto do livro que esse ambiente foi capa. É domingo. Desde a Casa Cor em obra, ela chegava e falava assim, esse espaço tem cara de domingo, porque todos os dias da semana você tem o trabalho. No sábado, para quem não tenha, para quem tem a religião de não trabalhar, é o dia da religião. Para quem não tem, é o dia que ainda o comércio está aberto e que talvez você não trabalhe, que você faz um monte de coisa. Mas domingo é aquele dia que você falou do descanso, do desestresse, né, do desopilar. Então, o Absab, o dia que ela falou isso, eu falei, nossa, eu vou copiar isso para sempre. O Absab é um domingo. Nossa, maravilha. Agora, Ângela, durante, assim, a gente vem acompanhando desde que a gente, né, se encontrou, foi maravilhoso, mudou a minha forma de ver tanto a arquitetura quanto essa filosofia de vida. Agora, nesse meio tempo, você passou um momento muito difícil, né? E eu, né, estive próximo, acompanhei, estava lá em oração, você estava sempre dando, né, os feedbacks, como é que estava indo. Conta um pouquinho da sua vida, né? Acabou que a gente não falou da ansiedade, estava tão ansioso para ouvir do Absab que não perguntei muito assim, quem que é a Ângela, como que é a vida da Ângela, como que a Ângela se tornou arquiteta. Fala um pouquinho da sua vida e depois fala para a gente esse momento que você teve e se o Absab te ajudou de alguma forma nesse momento, se ele fez alguma diferença na sua vida nesse momento tão difícil que você passou. Eu simplesmente amei essa pergunta. A hora que você tinha me comentado dessa sua curiosidade, e que eu falei que a gente ia falar aqui, né? Que você falou que ia falar aqui, eu amei de paixão, porque tem tudo a ver. Bom, eu sou formada em arquitetura no Rio de Janeiro, estou fazendo 40 anos de arquitetura esse ano, vai ter uma festa. Olha, achei que era 40 anos de idade, né? Começou as comemorações no Vértice Cast. Parabéns. A gente está até falando lá no nosso Instagram que estamos completando esses 40 anos. Em agosto vai ter uma festa da turma do Rio de Janeiro, estão lá no grupo ativando. E fiz arquitetura na Santa Úrsula, depois eu fui para Goiânia. Fui para Goiânia sem conhecer Goiânia, arrojada. Aliás, eu já fui para o Rio, a família não morava lá, embora parte dos meus primos morassem, mas eu saí de casa, né, do núcleo familiar para poder... Você é de onde? Nasceu aonde? Mineira, eu sou mineira. Na época eu morava em Uberaba, mas Belo Horizonte antes, depois Uberaba. E aí eu fui para lá para fazer a faculdade. Já foi uma coisa de vanguardismo que poucas faziam isso naquela época. E mais vanguarda ainda é acabar de formar e sozinha mudar para uma cidade que não conhecia. Na verdade, eu queria mais vanguardismo, eu queria ter ido para a Itália fazer, que era a origem de sangue, mas acabei não indo, não sei porquê. Goiânia era mais perto. Goiânia era mais perto. Não tinha tanto acesso também antigamente, né? Hoje, com o mundo mais globalizado, na época eu lembro que o primeiro desejo foi ir para a Itália, mas acabei indo para Goiânia. Destino é uma coisa que acontece, às vezes tá lá. Deus direcionou tudo. Deus cuidou de todos os detalhes. Ele sempre usa, né? E aí eu fui para Goiânia, porque na época que eu acabei de formar, a construção civil passava por uma recessão no Brasil. E a única capital do Brasil que construía era Goiânia. Então, eu falei, para lá que eu vou. Eu não formei em arquitetura para poder ser qualquer outra coisa, vendedora de loja. Eu vou lá para trabalhar em arquitetura. E aí eu fui mesmo, sem conhecer a cidade e tal. Fiquei lá por 5 anos e, nesse ínterim, eu ficava vindo a Brasília, que estava muito perto. E acabei casando e me mudando para Brasília e não fiquei mais com o escritório em Goiânia. Durante muito tempo, no início da profissão, 40 anos atrás, o estilo que mais imperava era o estilo clássico. E foi esse estilo que eu trabalhei por muitos anos. E era bem diferente do Absab, nem tem nada de comparação. Mas faz parte da jornada e até hoje tem clientes
que ainda querem esse estilo, e já que eu sei fazer, e eu faço. E faço direitinho. Inclusive, uma preocupação que eu sempre tive é que os nossos trabalhos fossem atemporais, porque é muito caro projetar, construir, decorar, né? Então, a gente tem até no nosso site trabalhos clássicos de 30 anos ou mais e que permaneceria ok para quem fosse clássico até hoje. Depois do clássico veio o contemporâneo, o clássico contemporâneo, o contemporâneo, e aí eu comecei uma busca de jornada que já vinha quando os meninos me chamaram para poder fazer esse espaço, que foi o primeiro Wabi-Sabi. Eu já estava há alguns anos na yoga, fazendo cursos de meditação e algumas coisas assim. Quando eu fiz o primeiro, o Wabi-Sabi, parece que foi tudo uma preparação. Deus é sábio, né? Ele vai moldando a gente, ele vai preparando a gente. E em 2017 a gente fez esse. 2019, no segundo trabalho que a gente fez do restaurante, que quer mostrar o restaurante aí da casa, que é bem bonito também. Mostras. Está em mostras. Aí esse é mostras, esse é mostras. É o segundo ali, todos esse. Mostras. O restaurante é esse aqui, 2019. Esse. É esse daí. E quando eu fiz quando a gente fez esse espaço, sobe um pouco mais a imagem aqui. Mais um pouquinho. Aí essa foto foi a capa do catálogo da Casa Cor. Sobe mais um pouquinho. Mais. Aí, aqui, essa foto aqui, pode subir. Olha a limpeza do espaço. Olha, não tem excesso, não tem adorno na parede, é um restaurante. Então, tem cadeiras e mesas e tal. Quando eu fiz esse espaço em 2019, eu já fiz ele com muita dor. Eu não sei se você lembra da época, eu já estava usando uma cinta. Sim. E nesse ano eu levei 4 tombos. Eu voei de uma bicicleta, de um buraco, distraí e não vi um buraco. Eu caí de uma cadeira desse tipo que estava com o encosto desparafusado. Eu caí de uma escada porque o salto virou e não tinha corrimão. Então, foram por motivos diversos. Eu levei tombos violentos nesse ano. E eu achava que era um machucadinho dos tombos, eu estava usando uma cinta. E eu fiz essa Casa Cor na raça, eu lembro, com muita dor, mas achando muito displicente comigo até então. Preocupava com muita coisa, com a ONG, com o trabalho, com filhos e netos, mas eu mesma, o olhar não estava tão voltado para mim. E aí, no dia de ganhar o prêmio desse ambiente, que eu fui subir 2 degrauzinhos para receber o prêmio lá num palquinho lá, a minha perna não respondeu, não foi. Eu quis ir, a perna não foi. Eu pedi a mão de apoio lá para poder subir, e ali eu me preocupei. Eu falei, bom, então acho que tem alguma coisa estranha, porque dor, ok, mas a perna não responder, eu mandava o comando, ela não ia. E aí eu fui pesquisar, aí eu fui para o médico, fui fazer exame, e no primeiro momento eu caí na mão de médicos errados, e que foram indicados e tal, e o médico falou, eu estava com uma viagem marcada para ir para Boipeba, que eu amo, que eu vou há 25 anos todos os anos, é uma ilha de difícil acesso, belíssima, mas de difícil acesso. E eu estava indo com meu neto para poder passar 10 dias na ilha, só eu e ele com 9 anos de idade, uma criança, e eu com aquela tomografia que o médico que eu escolhi olhou e disse, pode ir. Eu falei, eu preciso descansar, eu estou com muitas dores e eu acho que eu me sobrecarreguei. Posso ir? Eu falei, moço, eu sou arquiteta, o senhor é o doutor. Se o senhor falar que eu não posso, é você que está olhando o que está aí. Eu não vou. Ele, não, você vai, na volta, a gente vai aprofundar os exames que talvez seja caso cirúrgico. Aí eu fui, ele falou, você só não pode mais cair, você vai ter que tomar muito cuidado. Aí eu fui. No segundo dia, eu pedi para o meu neto, criança, falei, procura um cajado. Eu não consigo mais andar. Numa ilha distante, né, assim, difícil acesso. Mas eu amava tanto aquele lugar. Amo. Já voltei lá depois, inclusive, todos os anos. E aí eu fiquei com aquele cajado, segurei a onda até o dia da volta. Quando eu voltei, eu liguei para minha filha mais nova e ela já foi me pegar no aeroporto de cadeira de rodas. Eu já não conseguia mais andar. E eu, na época, as escolhas de Deus, eu estava fazendo a casa de, acho que 8 médicos, 4 casais, do Sírio-Libanês, de presidente a diretores, lá do pessoal lá
da coordenação chefes lá do Sírio. E aí eles me viram, porque clientes, né, encontram com a gente toda hora para olhar uma coisa, o projeto e outro. Quando me viram andando, caminhando assim, porque eu caminhava, só não conseguia muito descer a escada, movimento de pernas, assim, degraus. E aí ela disse, o que é isso? Você está com médico? Eu falei, tô. Aí ela, peraí, aí ligou para o Gustavo, que na época estava na presidência do Sírio. E aí o Gustavo virou e falou, Ângela, desculpa a intervir, é até ético, né, isso, mas você pode vir amanhã aqui para o Sírio para poder eu te mostrar, eu fazer um apanhado aqui, uma reunião com a minha equipe de neuros. E os exames eu fiz todos no Sírio. Então, ele deveria estar tendo acesso aos exames, eu acho que sim. E aí eu fui e não saí de mais lá, eu não voltei para casa naquele dia. Dali eu fiquei, foi um caso de emergência, os neuros saíram correndo comigo, foi uma coisa meio de cinema, assim, saíram com a cadeira de rodas correndo, nem preenchi nada. O Gustavo falou, vai levando, eu dou os dados que eu sei, depois preenche. Imagina, eu estava em Boipeba, 10 dias. Quando eu chego no Sírio, era emergência, não dava para esperar. A frase do neurochefe, o Suzuki, ele disse, não podemos esperar o dia clarear, o próximo dia clarear. Então, imagino a mesma tomografia que o outro tinha visto. Que tinha liberado. Eu estava, na verdade, com uma compressão medular gravíssima. Não sobrava mais a medula. Eu tive uma hérnia no meio do tórax, que é uma coisa muito rara, por isso foi tão difícil de se diagnosticar. O meu fisioterapeuta, que eu amo, fica um beijo para ele, André, 2 anos quase antes, na primeira consulta, ele me examinou com uma dor no pé, e ele disse, no pé você não tem nada, você vai sair daqui curada, mas você tem um problema sério no seu tórax. Você tem algum exame? E eu negligenciei, não acreditei. Ainda mais porque se médicos não viam, neuros não viam, o fisioterapeuta, né, assim, pela hierarquia, não seria quem visse. E eu arrependo até hoje. Aprendi enormes lições desse episódio. E aí, na verdade, eu tinha uma hérnia torácica, que é menos de 2% das hérnias do planeta se dão no tórax, ou é cervical ou é lombar. A minha era no tórax. E aí ela foi crescendo e ela deu um calo ósseo de proteção. O organismo faz essas coisas. Ele foi lá e começou a fazer um calo para proteger a medula. Só que com isso houve um crescimento, um caroço ósseo imenso, que não era cancerígeno, era um caroço ósseo, mas ele comprimiu a medula de tal forma que a medula, eu não tinha mais medula, ela estava para arrebentar por um fio. E era exatamente a milímetros, assim, 3 milímetros das pleuras pulmonares e da artéria cardíaca em cima da medula. Então, era uma área para operar difícil, de um campo de cirúrgico quase impossível. E aí foi nessa situação que eu entrei. Para quem acredita, eu tive visões, né? Eu nunca tinha tido, eu não sou de formação espírita, mas eu vi a imagem de Nossa Senhora da Medalha no pé da minha cama e eu até me emociono quando eu falo isso, mas eu não sei como, porque eu não sei, eu nem estava nessa coisa de estar orando por ela, nem nada. Eu vi tudo que eu tinha que ver. Eu vi Jesus, eu vi minha avó, que já faleceu, minha mãe, eu vi todo mundo. Inclusive, eu vi gente demais naquela sala na hora de operar. E eu sou uma pessoa claustrófoba. Assim, hoje já até isso melhorou com as yogas e tudo, mas eu não gosto de lugar muito cheio. Você é o Wabi-Sabi. Sou o Wabi-Sabi. E aí, naquele dia, foi difícil, porque o médico foi me dar anestesia, ele viu que o batimento cardíaco aumentou, ele falou, o que houve? Eu falei, tem muita gente aqui. Ele, não, só tem... Tinha 3 neuros, mais enfermeiros e tal. Eu falei, não, tá cheio, não dá para respirar. Mas não era o que eu estava enxergando. Aí ele falou, acalma, fecha o olho. Aí eu fechei o olho, abri o olho de novo, só vi uma luz branca, não via mais nada. Ele não tinha aplicado ainda. Ele falou, posso aplicar anestesia? A senhora está melhor? Aí eu acalmei, ele aplicou. E aí deu de tudo, deu parada, deu virada, deu tudo isso. A cirurgia era para ter saído de lá sem vida, né? E saí viva, e aí nenhum médico disse que eu caminharia mais. Eu fiz uma reabilitação, fiquei 40 dias no Sírio, depois eu fui para o Sara Kubitschek. Em nenhum lugar eu perguntava, eu vou voltar a andar, e ninguém falava que ia voltar, porque as expectativas para isso eram muito pequenas.
Mas eu ando, eu trabalho, eu dirijo, eu danço, eu subo escada. Pois é, eu acompanhei, né? Eu lembro você, os primeiros passos que você deu, depois as suas primeiras danças. Reaprendi tudo. Então, assim, foi muito legal, assim, ver toda essa recuperação, né? E o Wabi Sabi nisso tudo? Então, essa leveza de você... eu já estava com o Wabi Sabi na veia, então eu já estava aprendendo que quanto menos coisa a gente carrega na bagagem, mais fácil a viagem. A primeira coisa, eu tinha milhares de sapatos. Todos foram doados. Hoje eu tenho 8 pares de sapato, porque eu só consigo um modelo de sapato, que é o Skechers, que adapta para eu poder conseguir caminhar. Eu perdi propriocepção no pé. Assim, eu não sinto o chão direito. Eu tenho pouquíssimos pontos em que eu sinto que eu toquei o chão. O pé tocou o chão. E com esses pontos eu consigo, junto com a cabeça e com fé, eu consigo fazer o jeito de caminhar. Mas, para isso, eu preciso desse sapato. Então, eu mudei guarda-roupa, mudei sapato. Tudo diminuiu. Não é mudou para comprar outra... Diminuiu. Ficou o essencial. Ficou o essencial. E ficou o essencial em tudo. Eu descobri que até no corpo da gente, a gente precisa do essencial. E, olha, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que uma das coisas essenciais e que a gente esquece de agradecer é tanto a entrada do prana quanto a liberação, que é o que a gente entra, respira o oxigênio que a gente respira, porque foi muito ruim ficar de traqueia. Então, é muito bom o oxigênio que entra e a gente esquece de agradecer, como tudo que sai. A urina, as fezes, porque é muito triste você passar com sonda, você ter que precisar de hemodiálise, você ter que usar a bolsa. E quando você faz essa operação diária, você esquece de agradecer da limpeza que é feita diária no seu corpo e que a gente nem lembra do tanto que é bom poder fazer isso e não precisar. É o básico da vida, né? Que é o essencial. É o essencial. Então, o que entra e o que sai, tudo, e na hora que sai, aproveita e libera tudo que não precisa, as mágoas, as raivas, os pesos, o excesso de sapato. Bolsa hoje tem que ser uma coisa que eu consiga carregar. Então, mala para viagem é tudo pequenininha. Então, houve uma mudança, e uma mudança que eu vejo como uma mudança, o Wabi Sabi. Entendeu? Uma mudança do essencial, do leve, do menos coisa. Isso reflete hoje nos projetos que você executa, tanto de Wabi Sabi quanto contemporâneos, clássicos que você comentou? Você acha que isso está refletindo na obra que você cria? Com certeza, com certeza. Hoje eu tento convencer os clientes a colocar o que é essencial. Às vezes eu não consigo. Às vezes, ele, na queda de braço, ele faz questão de ter mais um quarto para uma coisa que eu sei que ele não vai usar, porque são 40 anos fazendo projeto. Então, a gente sabe aquilo que vigora, aquilo que vai ter utilidade e aquilo que vai ficar ocioso, que poderia ter dupla função. E ele não quer dupla função, ele quer um quarto para isso, outro para aquilo, pode pagar e a gente vai explicar que aquilo vai sobrar. Lá na frente, ele vai fazer outro espaço. Os nossos clientes, a gente tem uma sorte muito grande, que os nossos clientes, eles voltam. Então, tem cliente que a gente já fez 16 projetos em projeto, tem cliente que a gente já fez 2 gerações de projetos, eles e os filhos. Então, eles percebem que existe uma verdade, uma autenticidade na proposta, sabe, que é feita. Eu ouço muito o cliente para saber o que ele precisa e tento voltar para ele, através de espaços, aquilo que ele pediu, mas sempre pedindo a ele, não precisa de tudo isso. Inclusive, hoje, uma coisa que está crescendo muito, graças a Deus, é o aspecto, que era outra coisa que vocês iam falar também, que é da sustentabilidade. Então, hoje, não é uma questão de moda e não é, daqui a pouco não será uma questão de escolha. Aliás, me desculpem, não é que daqui a pouco não será uma escolha. Já passou do tempo de ser escolha. O planeta está urrando para a gente. O clima está mudado, as enchentes estão grandes, o degelo está aí na cara da gente, os incêndios, Cada vez mais quente, né? Cada ano que passa está mais quente. Cada vez mais quente. Então, a gente está vendo o que está acontecendo no planeta. Está na nossa cara. Água potável, o oceano, como é que está contaminado, enfim. Ou a gente, imediatamente, em grupo, em coletivo, começa a transformação em cada detalhe do excesso do sapato, porque tudo que a gente usa em excesso, qualquer coisa,
material de revestimento em excesso, espaço, concreto, tijolo em excesso, ferro em excesso, roupa em excesso, sapato em excesso. Ele não nasce, não brota da mágica, ele brota do planeta. Então, você extrai do planeta para poder ter em excesso. Comida em excesso, o que quer que seja em excesso. Então, eu acho que o Wabi-Sabi é uma filosofia antiga, né, do século XVI, como eu disse, mas que ela está muito no top, da urgência de ser olhada, de ter mais do que nunca. Mais do que nunca, porque se a gente não mudar de comportamento, não só na arquitetura, que é o que me compete, que me cabe, mas em tudo, porque, na verdade, me cabe assim, né, como as pessoas me chamam para isso. Profissionalmente. Mas nos cabe, a cada um dos que estão ouvindo, nos cabe a nós aqui na mesa, nos cabe a todos ter uma postura mais Wabi-Sabi, no sentido de sermos mais essenciais e subtrairmos menos do planeta. E subtrair o certo. Então, se você vai construir uma casa na qual você vai tirar a terra para poder fazer a piscina ou para escavar, por que não pega aquela terra e já faz tijolo de adobe? Então, sabe, você pode ser mais sustentável na sua alimentação, na sua roupa, na sua casa, na sua construção, no aquecimento solar em vez da energia pela tomada, no carro elétrico ao invés do combustível fóssil. Então, tem muitas maneiras da gente ser Wabi-Sabi, de ter posturas Wabi-Sabi, entende? Legal. É isso. É interessante, é engraçado. Assim, acho que a minha identificação ela é tão grande, né, com o Wabi-Sabi, porque a minha vida é muito assim. Eu achei interessante você falando assim do essencial. Estava na semana passada numa indústria, e aí a gente foi fazer uma volta na indústria, e a gente usava o fone e no outro ouvido eles davam aquele protetor, né? E vinham 2. Aí na hora que eu recebi 2, eu falei, pô, eu só vou usar 1. E todo mundo recebeu 2, né? Eu falei, para ele te falar assim, ó, você vai dividir, né? Você parece um negócio tão pequenininho, né? Para você dividir, parece até que é morrinhagem, né? Mas eu não. Aí eu peguei, né, para um colega que estava comigo, eu falei, ó, não abre o seu não, deixa aí, ó, pega aqui que tem 2 e usa o meu. E é isso, né? Assim, a gente pequenas tem que atitudes que geram a diferença. Prestar atenção nas coisas simples da vida, né? Assim, aquela coisa, quantas roupas que foram compradas e nunca foram usadas e vão pro lixo um dia, às vezes sem serem usadas. E podia ter abrigado alguém que estava com frio. Exatamente. Que não era nem para ficar na moda, não. Era porque alguém que estava com frio poderia ter usado aquela roupa. Você comentou, né? Às vezes do alimento, do essencial, né? Quanto alimento é jogado fora, né? Sim, sim. A gente vê assim, e quantas pessoas estão com fome, né? Então, acho que por isso que o Wabi-Sabi chama tanta minha atenção. Me conecta muito. E é sentido, né, Hugo? A hora que você entra no espaço Wabi-Sabi, você muda. Tem uma frase que a gente estava escrevendo algumas frases para que fossem curtas e falassem do Wabi-Sabi. Tem uma que a gente escreveu que parece que era na simplicidade que encontra a sua essência. Pode observar, é difícil você mostrar a sua essência se você estiver muito mascarado, sabe? Muito na pose, muito no teatro, muito sustentando. Quando você relaxa e está no meio da sua simplicidade, é onde você brota a sua essência, né? É onde você modifica. Ângela, e quando a gente... eu acho que é interessante esse aspecto, né, do essencial em várias vertentes. Quando a gente fala de ambiente, assim, você acredita que o essencial ele é individual? E aí outra pergunta... O que é essencial no ambiente? O que não pode faltar? É simples, não precisa de ser uma arquiteta nem ter 40 anos de arquitetura. Vamos lá, porque vou fazer o exercício com vocês. O que é uma palavra só que é importante para você ter na sua casa? Vou te dar cola. Conforto? Se eu tiver de falar uma palavra. Conforto? Praticidade. Praticidade. Eu prefiro o conforto. Eu acho que eu não consigo... Eu tenho que estar no conforto. Depois da cirurgia, que você perguntou se a cirurgia trouxe o Wabi-Sabi, uma das coisas que eu faço questão hoje no Wabi-Sabi, que é feito pela gente, é que ele tenha conforto. Qualquer cadeira, qualquer sofá, qualquer almofada, qualquer cama, qualquer quarto, qualquer rede, tem que ter conforto, todos os confortos. Conforto visual, conforto de tátil, conforto de acolhimento, conforto...
Quando você tem conforto, você fala conforto, você já pensa um colo de uma mãe carinhosa, um abraço de uma avó querida, de um amigo gostoso, querido. O conforto é muito bom. E é isso que tem que ter no Wabi-Sabi. Esse é o essencial do Wabi-Sabi. Então, você ter experiências. Olha que delícia, você entra num ambiente simples, primeira coisa que você faz lá em casa quando chega, e na maioria de todos os clientes que eu tenho que fizeram o Wabi-Sabi, a primeira coisa que você faz, você tira o sapato. Já antes do Covid. Então, você tira o sapato. Ali você já começa a se desmontar. Né? Como diz as drag, eu me monto, eu me desmonto. Então, ali eu já desmonto. Tirei o sapato, tirei o casaco, larguei a bolsa, e aí eu entro na casa Wabi-Sabi, no espaço Wabi-Sabi. Não está cheio de coisa. Aí eu vou falar uma coisa que é muito interessante isso. Tudo que entra, que gera as nossas sinapses quando a gente está acordado, alerta, entra 90% do que entra pela retina. Uma parte é pelos nossos próprios pensamentos, mas a maioria entra pela retina. Quando entra pela retina, entra um monte de cor, de volume, de textura. Então, eu estou num ambiente decorado que tem todas as cores, textura, recortes. Eu detesto recorte. O Wabi-Sabi é monolítico. O Wabi-Sabi é monocromático e monolítico. Então, o que é isso? Piso, teto e parede quase sempre está no tom igual ou muito próximo. Então, com isso, eu não tenho fragmentação volumétrica. Com isso, a minha retina não precisa ficar cortando. Eu olho aqui para essa estante. Então, para eu poder... Se eu ficar olhando para ela, vocês pararem de conversar e eu ficar um pouco olhando para ela, eu começo a ter um monte de informação. Um volume retangular, um volume triangular, um verde, um marrom, uma coisa azul, uma coisa, um reto, um retângulo, um recorte, listrinhas de madeira. Eu vejo um monte de informação. A minha retina precisa processar isso e mandar para a minha sinapse. Dá um cansaço inconsciente. Na hora que eu estou diante do mar, do oceano azul, só a areia e o oceano, eu precisava disso, ainda bem que eu estou de férias, que eu estou diante desse lugar. Aí eu vou para a fazenda, não gosto do mar. Eu vejo aquele verdão, de ponta a ponta, que delícia. Por que eu estou relaxando tanto? Porque a minha retina já de cara não está fragmentando tanta imagem. Ela não precisa desse esforço. De cara eu já relaxo. O Wabi-Sabi também te permite isso. Ele não te fragmenta tanto. Ele te coloca num espaço limpo, entendeu? Volumetricamente, pouquíssimo recortado, de cores, perfeito, de contrastes. Então, só na hora que você entra, que você tirou o sapato, o casaco e a bolsa, entrou, e o ambiente, além de ser essa coisa que não retalha tanto na retina, e ainda é simples e confortável e altamente sofisticado. Se faltar o altamente sofisticado, está fora do lugar. Já não era para ser. Então, tem que ter o conforto, altamente sofisticado, e uma outra palavra que é deliciosa, sensorial. Eu vejo luzes e sombras, porque eu tenho um teto de bambu ou de biribas, que a luz entra e faz aqueles recortes e aqueles desenhos, e 10 horas da manhã é um listrado nessa parede. 11 horas da manhã, a parede está lisa e o chão está todo listrado. Listas maiores ou menores. Maiores, por conta da sombra. É dinâmico, é impermanente, que é outra palavra do Wabi-Sabi. É atemporal, é simples, é sofisticado, é acolhedor, é impermanente. Essa coisa da impermanência é a vida, ela é impermanente. Ela respeita o passar do tempo. O tempo vai passar, queira ou não. E eu vou embora desse plano, queira ou não. O meu filho, a minha filha, o meu neto, vai, queira eu ou não. Então, a vida é impermanente. Então, quando você tem uma arquitetura que te promove a consciência da impermanência e da imperfeição, o Wabi-Sabi trabalha com a beleza da imperfeição. Então, você tem um galho seco. É legal a gente pegar aqui no site, os projetos Wabi-Sabi. Aqui, por exemplo, eu tenho um galho seco. Um banco, olha o banco, ele é imperfeito. E olha o charme dele. Ele virou a escultura desse nicho. Você valoriza a imperfeição. Você valoriza a imperfeição. E a história, a marca também. E vamos combinar? Se você olhar para mim e eu te perguntar minhas imperfeições, você vai ter uma lista que não cabe aqui.
Se eu olhar para você, eu vou ter uma lista. Se você olhar para mim e vice-versa, se você olhar para A essa lista mesa... do Hugo vai ser maior. Somos imperfeitos. E a natureza. O galho torto. Num lugar teve uma flor imensa, do outro a ponta secou, a folha está caindo. Então você, olha só, quer ver? Sobe aqui, ó, o vaso de latão ali, oxidado, antigo, da época dos escravos. E a bordinha dele não é não perfeitinha, não, né? já lascou pelo tempo. Volta, sobe aí para você ver. E você tá respondendo, Ângela, uma pergunta que eu ia te fazer, só para ser um pouco mais propositiva, para passar, a gente tem muitos ouvintes que são profissionais da área ligados à arquitetura. Aí eu ia te pedir exatamente isso, para passar dicas na prática elementos do Wabi-Sabi, que são o Wabi-Sabi, e depois falar os elementos que não são no Wabi-Sabi, que a pessoa às vezes acha que está colocando lá, fazendo um Wabi-Sabi, mas isso aqui pode ser outra coisa. Mas não... Industrializou, botou espelho, aço, vidro, já saiu do polimento e laca, já não, sabe, brilhante, brilhou. Quem tem que brilhar no Wabi-Sabi é sua alma. O resto é fosco, não tem que brilhar mais nada, porque a natureza não faz essa coisa, sabe? Desse brilho. Olha, sabe? O bambu, ele é irregular, não tem nenhum igual. A biriba, isso aqui, sabe o que é isso? Isso é uma casca de árvore furada do cupim. Virou uma luminária. Olha esse galho seco, totalmente imperfeito, iluminado no pote. Naquele galho ali tem a iluminação, né? A luz uma arandela. E tem uma característica bem específica de como que você traz a luz, né, para o ambiente no Wabi-Sabi. Tem isso também. Isso é uma especialidade também. Isso, eu sou apaixonada por luminotécnica. Então, é dos pontos fortes nosso em projeto, a luminotécnica. E a iluminação, como eu falei para você, eu usei a palavra experiência e sensoriedade. É impossível você ter uma boa experiência sensorial com uma luz estatalada, difusa e geral. Não rola isso. Então, o Wabi-Sabi é cenográfico. Como ele usa poucos elementos, e você tem que pensar muito nos elementos que estão sendo usados. Se eu coloquei um objeto ali, eu não vou poluir com outra coisa. Então, se eu estou usando aquele objeto que, para mim, ele teve um valor porque eu achei ele interessante pela forma dele ou alguma coisa do tipo, e joguei uma luz nele. Então, eu te chamo a atenção 2 vezes, pela visão do objeto e pela cenografia da luminotécnica. E durante o dia, o Wabi-Sabi usa muito esses recursos da impermanência da luz natural, dos feixes de luz que entram, sabe, da sombra. Sombra, ele trabalha muito bem a sombra, porque uma boa luminotécnica não é só a luz, é, acima de tudo, a sombra. Se eu não tiver trechos de sombra, eu não tenho uma boa luminotécnica, porque eu vou fazer tudo estourado. Sim. Entendeu? Eu tenho que acolher. Não é uma luz direta, né? Não, de jeito nenhum. Quer ver só? Continua passando. Não, sai daqui do amostras e vai para o Wabi-Sabi. Aí, isso. Aí, no Wabi-Sabi. Ângela, enquanto... Vai ali no Capim Santo ali. Enquanto abre o projeto, eu fiquei pensando o seguinte. Quando o escritório ele pega um cliente, ele, antes de iniciar o projeto, ele faz o processo de briefing, né? Faz. Muda quando você vai fazer um projeto Wabi-Sabi, a forma que você traz o briefing, porque é tão singular todos esses elementos, é tão diferente dos outros estilos de arquitetura e, às vezes, até do que as pessoas buscam e querem, desejam ali para o projeto dela. Então, o processo de briefing é diferente. O Hugo vai fechar um projeto contigo, o Wabi-Sabi, em breve aí, né? Como que você vai fazer esse processo com ele, sonhos, sabe? Então, quem faz esse briefing hoje no escritório ainda sou eu. É uma parte que eu gosto muito de fazer. Eu adoro ouvir histórias também. Eu conto muita história, mas adoro ouvir história. E o briefing, quando a gente faz essa entrevista, que a gente chama de anamnese, ouvir a história do cliente. Essa história, como já tem tantos anos que eu venho fazendo, eu gasto um bocado de tempo nesse lugar. E os nossos estudos preliminares, eles têm um índice de aprovação muito grande e muito rápido. A gente dificilmente apresenta alguma coisa que o cliente diz, não era isso que eu queria.
Acho que nem aconteceu isso, assim. Eu queria um pouco mais isso, que incluísse mais aquilo, às vezes acontece. E muitas vezes acontece de falar, está aprovado, segue. Por conta dessa entrevista. Eu nunca digo para o cliente, se fosse eu, faria assim. Eu não penso que nada e não fosse eu, porque a casa não é minha. Então, eu preciso que você me revele a sua essência. A gente tenta fazer de forma que esse papo fique muito descontraído, fique um papo Wabi-Sabi. Então, a xícara, o escritório já tem pinto Wabi-Sabi hoje em dia, a xícara já é o lanchinho que serve, a forma de bater papo, para poder descontrair, para você se abrir, para você me contar. Imagina, é uma invasão, né? Eu vou fazer sua casa. Então, você precisa se abrir na máxima intimidade, porque eu vou entrar na sua casa. Independente de se vai ser clássico, se vai ser contemporâneo, ou vai ser casa Wabi-Sabi. O que tem acontecido hoje, mas isso é uma coisa, é matemática, é uma informação matemática. O que tem acontecido hoje é que a gente continua fazendo projetos de belas casas contemporâneas. Clássico está cada dia menos, eu acho que é mais trabalhoso a manutenção, então tem pouco cliente nessa linha, muito caro a execução. O contemporâneo ainda rola, mas o Wabi-Sabi hoje no escritório está se tornando uma quantidade muito majoritária. E, normalmente, o cliente que chega, ele já está com a alma dele nesse lugar. Ele não está procurando porque é moda, até porque ainda não é moda, né? Moda na Europa, aqui no Brasil ainda é novidade, assim, ainda está muito raro. Tanto que a gente está com poucos projetos de Brasília e muitos projetos fora de Brasília, porque não tem essa quantidade de gente fazendo Wabi-Sabi. Mas o cliente que é o Wabi-Sabi, ele chega quase que com entrega. Ele já chega dizendo assim, era isso que eu queria, descobrir, conseguir ver um Instagram ou gente que faça o que eu queria. Olha, eu preciso de 2, 4, 3, faz. Ele é o que menos gasta tempo, porque a alma dele já está lá. No essencial, já tá viveu a experiência que você viveu na transição. Eu é que fico puxando, peraí, calma, eu quero saber mais. Não, é isso aí, ó. É isso aí, mas eu preciso saber de você. Você cozinha, não cozinha, gosta faz o almoço em casa, tem empregado, não tem empregada, tem hóspede, não tem. Eu preciso saber. Aí me conta o seu dia a dia, então. Como é que você acorda, como é que você dorme, como é que você faz? Porque aí eu mesmo vou entrando dentro do dia dele para tentar extrair. Porque ele acha que é como se eu fosse ele olha para mim como se fosse uma mágica, sabe? Assim, descobri você, agora joga a varinha de condão. Entendeu? Mas é isso. Legal. Vamos voltar aí Olha o Wabi-Sabi. Olha os efeitos de luz e sombra. Essa é uma casa que a gente fez, é uma cliente na Inglaterra, que ela estava na Inglaterra, nos viu por Instagram, por rede social, e de lá da Inglaterra ela falou, é você, tá? E aí a gente começou a fazer para ela, já foram alguns projetos para ela. Então, essa casa é na Chapada, chama Casa Capim Santo. Olha os efeitos de luz, tá vendo o que acontece? E cada hora de que for fotografar, vai sair uma foto diferente. Cenário diferente. Pode ir mostrando, subindo essas fotos. Olha a luz, a cenografia. Isso aí estava começando a entardecer. Não tem luz no rosto, mas tem clima, vai ter um fogo aqui, uma luz vindo de fora. Pode ir subindo. Essa escada tem um bambu em cima, nessa hora estava essa luz entrando aqui. Olha a sombra. Mas tem hora que ela está inteira listrada, você está descendo de um caleidoscópio. Aí, nessa hora tinha só esse feixe liso aí de luz. Pode subir ali. Olha, a água parece um poço. Olha a sombra da árvore. Um negócio interessante também dentro do Wabi-Sabi é daquelas pedras, como é que chama ali? A textura da pedra? Aquela forma de fazer as pedras. Essa daqui? É. O assentamento, a forma de assentamento das pedras, ele tem essa massa mais larga que faz. Pode subir aqui mais. Olha, o tronco de eucalipto, o bambu, os elementos são rústicos, tá vendo? A massa arredondada, tá vendo? O piso é monolítico, tá vendo que é monolítico? O piso vem, ele vai lá fora, ele sobe. Olha aqui, olha a luz aqui aqui. Não é lareira aqui não, aí é a churrasqueira que está do lado de lá e o fogão a lenha, aquele fogão a lenha que tinha na calmaria, é o mesmo, ela tem o fogão a lenha do lado de lá, acho que você viu na foto, pode subir. Olha lá, a água, o barulhinho, essa coisa de som.
do barulho de vento, barulho de água. Isso é muito sensorial, do auditivo do Wabi Sabi. Sempre suave. Sempre suave. Olha lá, pode subir. Que vem muito da cultura do chá, né? Muito dessa mesma coisa, do crepitar da lenha. Exatamente. Essa coisa das cortinas muito leves voando, para você ter a consciência que eu falei, que a gente não agradece a respiração, a gente nem lembra que respira, mas na hora que você vê uma cortina voando, fazendo um barulhinho de vento e ela voando na sua frente, aquilo te dá uma gratidão, um reconhecimento do oxigênio, que é impressionante, é intuitivo. Não é uma coisa que é dito, não tem um manual dizendo, olha, presta atenção, você naturalmente vai, a leveza vai acontecendo no espaço, sabe? Pode passar aí. Olha o visual, olha as luzes entrando. O local ajudou aí. Mas a gente pode pegar um outro que o local não ajuda, quer ver? Volta lá nessa. Como eu aplicaria um Wabi Sabi num apartamento? Olha essa daqui, a gente tem apartamento também que pegou. Aí já é biriba, olha a imperfeição, aí é mais imperfeito do que aquela. Aí, olha os efeitos de luz, o tempo todo, e sempre irregulares, sempre imperfeitos. Seria tão legal, né, você olhar para alguém imperfeito e dizer, nossa, estou admirando a sua imperfeição. Você não busca, você busca melhorar, mas não a perfeição. Porque a perfeição é um fardo pesado. Entendeu? Então, essa coisa do contemporâneo, do acabamento muito tecnológico, do aço no perfil lixado para não ver emenda, não sei, isso é mais pesado. O Wabi Sabi não entra nesse lugar, entendeu? Então, é isso. Aí eu sobe aí, deixa eu ver se tem mais uma outra. Olha, essa porta é feita com assoalho de caminhão antigo. É madeira de peroba retirada de caminhões antigos. O que você faz é a porta... E a sustentabilidade, né? Também. Tudo isso porque tudo isso é material. A biriba, que são esses tetos, esses forros de madeirinha, a biriba é o descarte do eucalipto. O eucalipto, ele nasce em torceira e você escolhe o melhor que vai subir para virar o uso do reflorestamento lá, né? Quando você está fazendo o eucalipto de construção e tal. Os outros, as biribas, os irregulares, os magrelinhos, você tira. E antigamente até jogava fora, virava lenha e tal. Hoje não, a biriba são os forros que a gente usa, é a sustentabilidade. Era o que seria o descarte. Sim, sim. O processo construtivo é muito diferente de uma obra normal, um estilo clássico, normal? Então, essa casa aí, por exemplo, foi o processo construtivo normal, tijolo, cimento, areia e tal. Mas existem, a gente vai começar agora uma construção lá na Chapada que vai ser com bioconstrução. Porque o Wabi Sabi não necessariamente precisa ser bioconstruído. Tá? Essa casa Capim Santo que a gente viu antes, ela não foi bioconstruída. Ela tem valores, o Wabi Sabi, tipo aproveitamento da água, irrigação. Por si só, ele já é sustentável. Ele já traz isso, ele já é sustentável. Mas ser bioconstruída e o Wabi Sabi, aí é a glória. Aí é a glória. Aí é a glória. Eu acho que se você faz isso, você faz uma casa, o Wabi Sabi bioconstruída, acho que você vai se sentir tão bem, tão ok com a natureza, que você vai querer chegar em casa e falar, não precisa nem dormir, já relaxei, entendeu? Porque é muito bacana você imaginar. Eu acabei de chegar de um congresso em São Paulo falando, e tá crescendo, a coisa está crescendo, a bioconstrução. Eu estou vendo essa galera jovem está vindo com muito desejo da bioconstrução. E é muito bacana, assim. Entendeu? É o que você comentou, né? O planeta está pedindo isso. Está gritando, está berrando, está urrando. Está gritando. Você pode fazer o Wabi Sabi um chalé, você pode fazer o Wabi Sabi... A gente tem um rancho, que tem não sei quantas construções no rancho, que hoje ainda é uma propriedade particular, mas ele vai transformar isso em hotelaria. E ele tem um monte de construção. Então, você pode fazer, repito, o Wabi Sabi bioconstruído ou o Wabi Sabi com construção tradicional. Mas quanto mais a sua alma estiver dentro desse lugar, mais você vai querer ir para os valores... Para os valores da sinceros, filosofia mesmo. Essenciais, Ângela, antes da gente finalizar aqui o episódio, que está maravilhoso, o assunto foi... Eu quase estou reformando meu apartamento lá. A vida, né? Eu vou pedir para o Hugo um aumento, e aí eu vou ver se rola a gente fazer um projeto. Dá para fazer qualquer Wabi coisa. Sabi. Apartamento Wabi Sabi dá também. Legal. Antes da gente finalizar, como que as pessoas que agora, a partir de agora, desse episódio, ficou conhecendo a filosofia... e trouxe, né, a filosofia, o Wabi Sabi para a arquitetura, como que elas encontram você, o seu escritório,
para fazer um orçamento? Então, Ângela Castilho Arquitetura, tem no Instagram, tem o site, e lá tem todos os dados, endereço, telefone e tudo. E a gente está super às ordens, a gente se sente honrado com cada um que nos procura. É uma missão, e ainda mais se a pessoa estiver nessa pegada do Absab, é uma missão dobrada, né? Uma missão Legal. que a gente sabe que está ajudando o planeta e oferecendo para o morador, o cliente morador da casa, um espaço de domingo, um lugar para relaxar. Que legal. E aí, para finalizar, uma pergunta. Qual foi o projeto que mais te impactou, assim? Caramba, eu não tenho um projeto que mais impactou, porque todos eles, a hora que acaba, então eu falo assim, caramba, a gente fez isso, porque eu acho tudo tão lindo. Mas eu não posso não dizer que essa mudança de divisor de águas, como diz o Hugo, o dia que a gente viu pronto o espaço da Casa Cor 2017, que foi a primeira brotada Despertar, do além, né? do além, sei lá, ela caiu, ela foi usada, sei lá, eu não sei nunca explicar isso. O Absab te encontrou. O Absab me encontrou, eu não tinha encontrado ainda, eu tinha ido atrás dele, ele que me encontrou. Ali foi um divisor de águas, então esse projeto eu não tenho como não tê-lo como um marco. Vou falar mais, o Absab te escolheu. Pode ser também, me escolheu, estou eu aqui. Para ser embaixador do Absab. Para mim, eu olho para você é a embaixadora do Absab. O Pedro fala isso também, Pedro Daniel. Mas eu estou aqui para poder, se for para ajudar as pessoas a viverem com mais leveza, a vida ser mais leve para as pessoas e para a gente, e o planeta também sofrer menos, se eu puder ajudar nesse sentido, eu me sinto bem. Que legal. Gente, para você que assistiu o episódio até agora, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, porque a gente vai ter muito papo legal daqui para frente. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, a gente vai ter o maior prazer de responder. Não deixa de curtir esse episódio e não deixa de compartilhar com os amigos, com as famílias, com os parentes, com todo mundo aí. Ajuda a disseminar essa mensagem para que a gente possa viver com mais leveza. Nosso muito obrigado e a gente se encontra no Vértice. Obrigada, gente. Obrigado.